Os caras estão falando para todo mundo que o negócio é do movimento e não tem problema nenhum. Pouco depois saiu uma conversa, né, que eu, na época coordenador pedagógico, tinha chamado a polícia para impedir os representantes da subsede de entrar na escola. Aí eu comecei a ouvir o zum, falei, pô, peraí, mano. Não, fulano é a origem. Aí escrevi e falei, mano, que papo é esse aí? Não, falaram. Eu falei, mas quem falou? Falou tem origem, cara, não é papagaio que bara aqui no ombro e fala no teu ouvido. Ô, fulano tá falando, não, mano, qual é a origem? Não, falou. Eu falei, não. Você quer o telefone do pessoal da subsede? Porque o sindicato adora pegar um barato desse pra causar, né? E eu sei, porra, eu participo do sindicato. Você quer o telefone da subsede? Você quer o telefone dos representantes da POSP da escola? E eu lá na escola falando com ele, falei, você quer o telefone da escola nesse momento? Eu chamo qualquer professor aqui, eu deixo lá, qualquer um pega e atende, você fala quem é que estava, falou ou não. Não precisa não. Mas eu ia publicar no jornal da COB que você chamou a polícia para impedir os professores de entrar. Aí eu falei, não, mano, que isso? Tá aí, eu tô falando que é só você, né, falar com as pessoas e coisa e tal, pá. Mais ou menos na mesma época, quando teve os 80 anos do Centro de Cultura, tô lá falando no Centro de Cultura, né? Essa mesma pessoa vai lá e... o Antônio Carlos é um cara muito legal, gosto muito do Antônio Carlos, o Antônio Carlos não sei o quê, pá. E na década de 90 os punk queriam bater nele. Aí eu falei, porra, mano, que sacanagem, vocês queriam bater em mim, né? Porra. E eu falei, nunca ninguém me disse uma coisa dessa. Até hoje eu pergunto para alguns anarcopunks da época, quem disse isso? E ninguém sabe a origem. Então, essas coisas vão ficando chatas, porque a gente vai criando um ranço entre as pessoas que vão afastando as pessoas, e isso é muito complicado, né? Ele aparece no Centro de Cultura e diz assim, em um desses dias, não, nesse mesmo dia, os anarquistas não foram solidários a mim quando eu fui preso. E o Nilton, hoje eu vou dizer isso, a gente nunca falou disso publicamente, o Nilton, assim que ficou sabendo que ele estava preso, ligou para todo mundo, né, para quem a gente tem mais contato. O fulano está preso, vou pedir para Cicrano fazer um corre lá, coisa e tal. E a gente falou assim, se precisar de dinheiro, a gente apoia financeiramente. Porque nenhum de nós é advogado, mas a gente vai correr junto. Nem para ele nós nunca dissemos isso. E ele saiu dizendo que os anarquistas não o apoiam, e saiu nessa cobrança, e essas coisas vão crescendo, vão ficando cada vez mais insuportáveis nessa relação, né? A ética é tudo aquilo que fere o princípio que é decidido pelo grupo. Ponto. Né? Agora, porra, a gente fica convivendo num meio onde a ética e os princípios deveriam ser de uma radicalidade absoluta e isso perde valor. E o que começa a ganhar valor e força é essa fofoquinha, essa destruição pequena. Porque assim, vamos pensar o seguinte, né? Cada um de vocês fazendo lá, seja o que for. Mano, até cozinhar, cara. Você termina de cozinhar, fez com a maior boa vontade do mundo, o fulano olha pra tua cara e fala assim, tá uma bosta isso aqui. Pô, pelo menos seja gentil, fala, olha, não tá tão bom quanto eu esperava, tem sal demais, óleo demais, sei lá, mas não precisa ser destrutivo, né? E aí a coisa, ela vai numa coisa destrutiva. Agora imagina assim, o cara ficou lá 1 hora, 2 horas preparando a refeição, o outro chega, não, e pior, né? Ele fez com maior boa vontade, tá lá a refeição, não falou nada. Quando ele tá saindo, alguém... E aí, minha comida tava boa? Não fala nada não, mas a comida tava um lixo. Aí aquele que ouve conta pro outro, que conta com o outro, que volta pra você. É desanimador. Seja lá o que for que a gente fizer na nossa vida, se é dessa maneira, é muito desanimador. Né? Então, assim, eu ouvi a fofoca, melhor não propagandeá-la. Eu ouvi a fofoca, eu conheço as pessoas envolvidas, eu acho que fulano falou do outro e não é adequado. Pergunta pro outro, mano, você tá fazendo esse negócio mesmo aí que o cara tá falando aqui? Não, mas pergunta no particular, não vai lá tá lá aquela mensagem enorme no Facebook, não sei aonde lá, e o cara dá continuidade na conversa ali, não, vai lá no particular. Ou se de preferência, mano, vamos tomar um café, tomar um suco, uma cerveja para quem pode, né?
Pô, vamos tomar uma cerveja, senta, fala, ó, descreveram lá que vocês fizeram isso, é fato. Não. Ah, legal. Também não vou comprar a briga alheia se eu não achar que não devo. Mas pelo menos saber do que se trata a briga. Antes de ficar metendo a colher naquela conversa e aumentando a tensão que existe entre aquelas pessoas, né? Evitar essa coisa do propagandear essa conversa aí, tentar ter conhecimento de quem falou, se entrar na conversa, entrar de uma maneira respeitosa para tentar fazer as pessoas verem que aquilo que está sendo dito de repente não corresponde à verdade, que é somente um ponto de vista. E mais, né, mano? O de nós aqui que nunca errou, se mata e vai para o céu. Que é anjo, é santo. O que eu posso errar, eu tenho que ter essa generosidade em relação ao outro. Ele errou, porra, dá para corrigir, dá para a gente avançar e seguir a vida sem que isso seja um problema. Dá, então vamos tocar a vida. Agora, se eu partir do princípio, né, que tem que ser dessa radicalidade também, que a qualquer erro do outro eu aponto o dedo e fico esfregando com sal na ferida, para o cara sentir a dor do erro que ele cometeu, nós não vamos construir nada. E mais, né, cara, não sei quem estava falando aí, nós estamos vivendo uma época de profunda repressão. Eu fico imaginando aqueles caras do Rio de Janeiro descendo da favela no maior veneno, aí o cara pega o RG dele, bota do lado da cara dele e tira uma foto para ver se ele tem um mandato de prisão pendente, porque se tiver ele está fudido, se não também... Eu já fiz um levantamento de quem está naquela área ali. Se aquele cara ali estava numa manifestação, porque eu também filmei a manifestação, se aquele cara ali tacou pedra, se aquele cara ali... Eu estava lá, o governador... A imprensa também está sendo proibida. Se o governador estava ali, ele apontou o dedo, filha da puta, cuzão, vou te matar, e tá lá ele falando isso, quer dizer, tudo tá ali. Quem vai usar essa informação? Como vai usar essa informação? Então... Por isso que eu começo o texto dizendo assim, né? O Martins dizia isso, somos poucos e somos maus. Mas não somos maus porque somos poucos. Somos maus porque não percebemos que juntos seríamos melhores, porra. E falava isso em espanhol. Né? É brilhante, é de uma simplicidade absoluta, mas é de uma verdade total. Porque a gente fica... Ao invés de a gente procurar os pontos de convergência para tentar se agregar e construir coisas juntos, não. Ah, não, você está de camiseta preta, a minha é verde. Não, mano, tô fora, tô fora. Ah, você tem barba comprida, eu só tenho cavanhaque. Tô fora. Você é mulher. De jeito nenhum que a gente vai estar junto no mesmo grupo. Não. Então, a gente fica procurando coisas para se afastar ao invés de tentar se aproximar. Né? Alimentando essas coisas, propagandeando esse tipo de coisa. Então, onde é que está a ética nisso? Né? Se a militância anarquista se baseia numa ética, porque pressupõe que a revolução não é amanhã, mas é hoje nesse momento, quando nós estamos aqui reunidos, e talvez um monte de vocês pudessem estar fazendo coisas outras, chupando sorvete com o namorado, a namorada, tomando um banho na praia, dando um rolê, indo no cinema, assistindo um livro em casa, sem fazer nada. Decidiu estar aqui. Isso também é fazer política, esse momento é político, e esse momento é... Sendo um momento político e ético, é um momento de construção. Agora, então, que sociedade a gente quer construir no futuro se em nosso meio a gente vive dessa maneira? Eu vinha hoje, eu comentei com o óculos, depois eu falei pro Marculino, né? Tem um conhecido nosso no meio, né? E aí eu tive um problema com um companheiro e numa situação particular eu comentei com ele essa situação. Quando estava rolando aquela treta toda do Edgar Rodrigues, lá, da história toda do passado, com o grupo Projeção, pá, ele, para agredir um companheiro do Centro de Cultura, e aí desculpa dizer, mas eu preciso dizer, mas depois eu explico. Eu fui expulso do Centro de Cultura. Fui expulso do Centro de Cultura por causa do estatuto. Eu não ia, me expulsaram. Estava lá no estatuto, tá certo, acabou. Ponto. As outras razões é outras razões e não vem ao caso. Mas... ele usou a minha fala para agredir um companheiro do Centro de Cultura. Aí eu escrevi para ele e falei, mas eu não te autorizei a fazer isso. E ele continua agredindo. Eu falei, não, cortei relações com você, cara, não quero falar com você mais. Aí ele ficou insistindo em tentar falar comigo. Eu falei, mano, não quero falar com você. Cara, aonde você pisa não nasce grama. Porra, você é um cara nefasto, você é ruim. Porque você usa a gente para tentar agredir o outro. Se eu quiser agredir o outro, eu agrido, eu vou lá e falo. Eu não tenho intermediário. Não vou ficar falando pelas costas. Né? Falei com você numa situação particular. Acabou.
Anos depois ainda ele ficava me escrevendo, tem um negócio aqui, você podia vir participar com a gente. Eu falei, mano, não dá, eu não confio em você. Estou dizendo para você honestamente, né, te falo na tua cara, não quero ter relação com você, porque você é uma pessoa nociva. Então, vamos ser éticos, eu não gosto do cara, falo na cara do cara, não vou ficar mandando recado. A premissa da ética, né? Oi? A A premissa da ética, né? Honestidade, acho que falar. Então, acho que isso é um negócio importante. Então, reconheço sim que existe o conflito. O conflito é importante, a gente tem mais é que brigar mesmo, porque senão a gente começa a esconder as nossas diferenças. Né? Eu e o Ocos participamos junto no Centro de Cultura, a Lúcia também. Às vezes lá nas assembleias, nas reuniões, assim, é um negócio de... Eu vejo um monte de martinês incorporado em alguns de nós ali, né? E fica tenso. Mas termina aquilo ali, acabou. Ponto, né, meu? Mas a gente sente pelo outro, além de um carinho muito grande, uma confiança muito grande. Né? E a gente também tem que trabalhar com algumas ideias dentro, né, dessas relações que a gente tem, e não são só as relações de militância, né? Apesar do César não gostar da palavra militância, eu ainda não consegui encontrar outra. A gente usa ativista. Ativista, tá bom, obrigado. Mas aí pensa o seguinte, assim, às vezes a gente vai ter uma puta confiança com um, que é com o irmão. Mas não quer dizer que aquele que esteja mais distante da gente, a gente não tenha confiança também. Então não dá para esperar que todo mundo haja da mesma maneira, na mesma intensidade, com a mesma velocidade e na mesma direção. Se fosse assim, seríamos todos autômatos, alguém ia nos programar e a gente combina aqui, vamos todo mundo fazer não sei o quê? Vamos, chegar 8 horas da manhã, tá bom, todo mundo leva não sei o quê, tá, acabou. Pum. No outro dia tá lá todo mundo, 8 horas da manhã em ponto, pá, resolvido. Nós não somos assim, né? Então a gente tem que aceitar que existe sim confiança, mas em níveis diferentes, até para a gente poder se relacionar com as pessoas, acreditando que elas também serão éticas com a gente, acreditando que a gente pode mostrar as nossas falhas e essas falhas não serem impedimento. Né? No Centro de Cultura, às vezes a gente troca ideia, logo que eu cheguei lá de novo, eu falei assim, vou dar a ideia, moro? Eu sou pai separado, cara, a cada 15 dias eu fico com a minha filha. Então eu não vou vir aqui todo final de semana não, porque quando eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha. E se os anarquistas acharem que isso é bom, ótimo, se eles não acharem, eu tô cagando para eles. Tô cagando para eles. Por quê? Porque eu tenho que saber conciliar a militância e a minha... Liberdade individual. Não, e além da minha liberdade individual, o prazer que eu tenho de estar com a minha filha. Porra, pera, mano. Né? A mesma coisa, não, eu tô namorando, aí eu não posso ir porque eu tô namorando, ou eu tenho que largar minha namorada porque eu tenho que estar na militância o tempo todo. Pô, chega honesto lá, fala, tô namorando, gosto da pessoa, coisa e tal, pá, não vai ver, né? Aí troca uma ideia, mas acho que eu não tenho dinheiro para contribuir. Porra, não tem, fala. Acabou. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Não tem, fala. Se nenhum de nós tiver, fechamos o espaço. Ou vamos, sei lá, vender chocolate no semáforo para ver se arruma dinheiro. Mas se ninguém quiser fazer nada e nenhum de nós tiver, acabou. Mas vamos ser honestos, para ser éticos, para poder falar abertamente. E sem medo de, ao falar, ser reprimido ou ser excluído porque eu falei. E isso é também uma coisa complicada. Eu marquei com o Marculino, aí eu falei, Marculino, não vou fazer essa palestra não. Ele falou, por quê? Eu falei, mano, posso até dar desculpa que não tô bem fisicamente, coisa e tal. Não tô bem, cara, para falar de um tema desse. Porque às vezes a gente está falando de um tema desse e começa a falar também da nossa vulnerabilidade, tem uns cabeça chatos, uns cabeça gorda, uns cabeça ruim, que já começa a achar que daquilo que você está falando e apontar o dedo para você, numa relação diferente, de uma crítica que não é legal. Eu não tenho problema de responder para ninguém. Não tenho, eu não tenho medo de ninguém, porque eu não tenho por que ter medo das pessoas. Mas incomoda quando você fala da sua vulnerabilidade e os outros não entendem a sua vulnerabilidade naquilo que você está dizendo e você está conversando sobre aquilo ali. Né? E isso é muito ruim. E para mim é muito importante, eu sou um dependente químico em recuperação, eu não posso chegar aqui achando que eu sou super-homem, porque a minha fragilidade pode me levar a uma recaída e eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu estou sempre na corda bamba entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu posso fazer. Né? Até coloquei, aí até escrevi, falei, vai ser uma heresia citar o Mário Sérgio Cortella num texto sobre ética anarquista, mas é uma definição interessante. Temos que ter a consciência da liberdade de escolhermos entre o bem e o mal, o certo e errado, ser ruim ou não com uma pessoa.
É essa definição que ele dá e é extremamente verdadeira, né? Que não é diferente do que diz o Jaime quando ele fala: se nascêssemos e todos fôssemos deixados à nossa própria sorte para nos criar a partir daquilo ali, muito provavelmente não seríamos pessoas como somos hoje. Porque o que nos deforma é essa sociedade, né? E aí dentro do nosso meio copiamos comportamentos nocivos dessa mesma sociedade e não conseguimos simplesmente olhar para trás e dizer assim: pô, desculpa, errei. Né? E não é desculpa, errei no, né, mano? Aí eu volto a dizer, não é desculpa, errei no particular. É desculpa, errei lá pro cara, né, mano? É no Facebook, é no Messenger, é numa assembleia, seja lá onde for. É falar para a pessoa na mesma proporção que foi feito anteriormente. Então eu acho que isso, né, o que evita, o que pode tentar evitar um pouco desses nossos conflitos, é primeiro aceitar o conflito como benéfico para a organização e para as pessoas que fazem parte dele. Mas que o conflito seja tratado de uma maneira honesta, né, sem medo de falar, todo mundo podendo conversar.